7h36 em Campos, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nosso Face, YouTube e no Instagram. Logo mais tem reprise às 17 horas na Plena TV e ainda daqui a pouco o programa estará disponível aí em todas as plataformas para podcast. Hoje conversando com o professor Alberto Ágio, ele que é historiador, professor titular da Unesp e especialista em História Política da América Latina. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Meu caro Aloysio, eu vou pedir a você, abre esse bloco aí, por favor, né, e fazendo essa abertura aí com esse tema, né, que vai direcionar esse bloco, que é o apoio à ditadura, por parte também aí, né, da esquerda brasileira, em parte da esquerda brasileira. Por favor, Luiz. Professor, só para fazer a transição do bloco anterior para esse, o senhor citou, entre as críticas que o senhor fez ao governo Bolsonaro, a inflação em 2 dígitos, né, que realmente é desde a apresentação do Plano Real em 94, a gente só tem ela, mais recentemente, em um período que é 2016, na esteira do desastre econômico do governo Dilma com Manteiga, né? Com a nova matriz econômica. O senhor comparou ele com o Dutra, mas não é possível compará-lo em mau resultado econômico com a Dilma, e aí já entrando no tema desse bloco, é coincidência que a mesma esquerda, pessoas já em artigos, em entrevistas a outros órgãos como o Estadão, né, nacionais, a esquerda que tente relativizar, brasileira, que tenta relativizar o governo Dilma, não admite o fracasso econômico de Dilma, seja a mesma que tente também relativizar ditaduras como da Venezuela, da Nicarágua e de Cuba? Olha, eu acho que relativizar o governo Dilma é uma estratégia meramente eleitoral, né, que o PT, especialmente Lula, tem adotado agora, né? Se nós formos olhar as razões pelas quais a inflação chegou onde chegou no período Dilma, e como você pede a comparação para esse momento agora, eu acho que um ponto de comparação que são estratégias de política econômica equivocadas, né? Então, de um lado se esticou a corda nos campeões nacionais, naquela estratégia de retorno ao desenvolvimentismo, à presença do Estado, o controle do Estado sobre a economia, enfim, período Dilma. De outro lado, essa estratégia do Paulo Guedes, que é uma estratégia, né, digamos assim, ortodoxa do ponto de vista liberal, que o mercado funciona por si mesmo, etc., etc., que não há nada a se fazer, e, ao contrário, se faz negativamente, perdeu-se o controle da moeda, enfim, nós hoje temos uma moeda ultra desvalorizada do ponto de vista mundial. Isso gera uma inflação direta e inercial, sem nenhum plano de recuperação, sem nenhum, né? Não há na estratégia do Guedes qualquer possibilidade de recuperação, ainda mais no tempo de governo que o Bolsonaro tem. Então, veja, eu acho que isso é um momento específico, envolve políticas econômicas equivocadas, etc., que isso, para sair disso, vai demorar um pouco, é muito ruim, muito doloroso, mas eu acho que não tem muita coisa a ver com essa outra questão que você levanta, a não ser do ponto de vista aproximativo, né? Então, eu diria assim, essa questão das esquerdas que apoiam ditaduras, né? Ou pelo menos regimes que vão se tornando autoritários, Venezuela,
a Cuba é uma ditadura, efetivamente, né? E aí com razões específicas, mas a Venezuela, Nicarágua, etc. Né? O que eu penso é o seguinte: na esquerda existe um paradigma fundante que é a ideia de revolução. Esse paradigma, esse modelo, essa crença na revolução faz com que as pessoas que guardam essa crença, divulgam e vivem por ela, acabam entendendo que elas são pessoas portadoras de uma verdade que precisa ser estabelecida quase que como um ato de purificação da humanidade, em torno da luta de classes, da eliminação da exploração, da eliminação da opressão, quer dizer, todos esses valores, né? Esse paradigma, logo depois que as estratégias insurrecionais de luta armada e tal, faliram, e essas pessoas dessa esquerda entram na democracia, o problema é elas carregarem esse paradigma para a convivência democrática. Então, quando essas pessoas estão no interior da democracia e com essa mesma cultura, a cultura da revolução, elas imaginam que os outros atores políticos são atores permanentemente nefastos. E essas pessoas são atores permanentemente do bem, única e exclusivamente do bem. Então, aí esse modo de pensar é um modo de pensar meio que de uma cabeça de paralelepípedo, não tem possibilidade, não tem maleabilidade, não tem leitura da realidade. O que tem é só ideologia. Então, a pessoa vive uma situação democrática no Brasil em que ela não confia, em que ela efetivamente não acredita, e em relação a outros países ela não tem como dizer que líderes políticos de outros países que comungam a mesma ideologia que ela devam ser criticados. Então, por que a esquerda aqui no Brasil, que participa de eleições, fala de democracia, fala de cidadania, fala da Constituição, apoia um candidato à presidência como o Ortega, na Nicarágua, que prendeu 7 outros opositores para ganhar a eleição? Como é que ela admite uma coisa dessa? Né? Ela só pode admitir porque está na cabeça dela uma cultura que tem como paradigma a ideia de revolução, de que há um lado bom, um lado santificado, um lado deizificado, que somos nós, somos aqueles justos, honestos, bons e etc. E o outro lado, seja ele qual for, né? Independentemente que não é o nós, é o eles. Então, essa pessoa pensa a partir desse paradigma, ela não pode questionar as atitudes autoritárias daqueles que, no exterior, em outros países, são efetivamente similares, se não iguais a ela mesma. Então, ela não pode olhar no espelho e dizer assim, não sou eu, está errado. Então, ela não pode fazer. Só vai fazer isso uma organização política, uma corrente política, a partir das suas contradições internas. Se nessas contradições internas houver um grupo capaz de tirar do lugar essa cultura revolucionarista, né, pode ser que mude. Mas, por exemplo, em relação ao PT, eu tenho a impressão que não. Por quê? Porque a grande liderança, que é o Lula, ele é capaz de fazer a ligação entre esses setores mais revolucionaristas, com os setores sindicais, com os setores religiosos, né? Então, a religião da revolução
também se conecta com a religião da teologia da libertação. Então, uma coisa se conecta com a outra. Então, é nesse sentido que, numa entrevista aí ao Estadão, eu recuperei essa ideia do paradigma da revolução para explicar por que esquerdas, como a brasileira, ao invés de criticar processos, atores políticos que são claramente tendenciosos ao regime autoritário, a práticas ditatoriais, elas não podem fazer isso, ficam com dificuldade. Então, nesse sentido, se vê claramente o problema da permanência de uma cultura que não é efetivamente democrática, que é a cultura da revolução, e que é necessário ultrapassar esse paradigma, né? É mais ou menos essa a explicação. Eu não estou querendo dizer que todo PT, todo petista é autoritário, ditatorial. Não é. Mas existem aqueles que dirigem o partido, que comungam dessas ideias, e aqueles que, embora não sejam, porque eu não vejo Lula dessa maneira, ele não é como o Zé Dirceu, ele não é como outros dirigentes do PT que tem. Mas o Lula é o quê? O Lula é um camaleão. O Lula é capaz de fazer uma costura do que for, do que tiver para ser. Então, nesse sentido, ele está lá e é uma liderança desse tipo, né? E ele consegue articular no PT. Na verdade, do ponto de vista democrático, o Lula aprisiona o PT. E o PT se sente muito confortável porque tem uma liderança capaz de articular todos aqueles diferentes onde cabe esse paradigma revolucionarista. Professor, o Brasil não é para amadores, como diz muito na internet aí, né? Estou ouvindo o senhor falar aí, tentando achar uma conexão aí, mas acho que o senhor já meio que respondeu o que eu gostaria de entender também. E a do paralelepípedo foi ótima, tá anotada aqui, a cabeça de paralelepípedo. O Lula, o senhor já disse que ele é um camaleão, e aí é aquela coisa, é ganhar a eleição, pelo que eu estou entendendo, né? Ele não é nem tão comunista, nem tão social-democrata também. Dá para classificar, então, esse PT? O senhor citou agora aí, o senhor citou, eu queria citar o Haddad. Zé Dirceu. Zé Dirceu, ele seria mais comunista, na ótica do senhor? Cubano, né? Porque existem vários comunistas, vários tipos de comunistas. Para não achar que é tudo também só. Aí, então, mas dá para classificar como que é esse PT, essa atuação do Lula, é possível? Ou dá para a gente ficar só mesmo no camaleão para ganhar a eleição? Eu acho que sim. Então, veja, o Lula é um especialista em participar de eleições, o seu protagonismo, né? Ele tem uma crença bastante forte e até exitosa, né? O Lula, depois de perder tantas eleições, o Lula foi um grande ganhador de eleições, né? Então, o Lula tem uma lógica na cabeça que a democracia é eleições, ponto, né? E ele trabalha dentro dessa lógica. Nós sabemos que a democracia não é só eleições, mas as eleições ocupam um lugar protagonista muito grande. Então, o Lula identifica a sua liderança, o seu protagonismo com eleições. Muito bem. É essa maneira que o Lula assimilou do processo de democratização do Brasil. Então, por exemplo, o Lula não gosta muito de consensos. O Lula não gosta muito de acordo entre diferentes. Ele é um hegemonista nesse sentido. Ele só pode estar na cabeça. Ele não pode compor, a não ser que ele dê a direção, o comando, que ele comande o processo. Então, ele vê dessa maneira. O Lula, em termos, vamos dizer,
de teoria política, etc., o Lula nunca foi uma pessoa orientada para isso, para se definir nesses termos. E o PT também não. O PT é, em parte, social-democrata, mas ele não assume essa identidade. Então, por exemplo, o Haddad é um social-democrata? Ao que tudo indica, sim. Mas ele não pode assumir essa identidade porque existem outras identidades parciais dentro do PT que se recusam à rotulação de social-democrata, ou melhor, até ao programa social-democrata. Então, da onde vem tudo isso? Vem de uma predominância do sindicalismo lulista, petista, que vem lá do ABC, etc., que tem como paradigma a ideia de consumo. Então, a ideia de o consumo é central, não é a democracia que é o central. Então, é democrático um líder que dá possibilidades de renda para o trabalhador consumir. Então, tudo que o Lula fala, a ênfase que o Lula dá, como agora, recentemente, é o pobre tem direito a comer camarão. Bom, é inegável que o pobre tem direito de comer camarão. Agora, a questão, como é que se resolve isso? Qual é a política, qual é a estratégia econômica para o pobre comer camarão? E o pobre pode comer camarão? Como é que vai fazer isso? Ninguém vai negar isso. O pobre tem direito de andar de avião. Por suposto, quem vai negar isso? Então, a questão toda é como resolver isso. Então, o Lula constrói um discurso sempre esperançoso, mas não diz muito bem como é que isso vai ser. E o seu governo, nós sabemos que tinha muitos recursos, principalmente por causa do êxito das commodities, da China, principalmente. Então, era um dinheiro farto que entrava no país. Em situações de dificuldade, né, vai ser um problema realizar essa proposta. O pobre tem direito de comer camarão. Né? O negócio, isso não é assim pela eternidade. Né? Então, a política, a realidade é muito mais móvel e flexível, cheia de percalços. Então, essa a ideia. Por um lado, o paradigma da revolução, por outro, o paradigma do consumo. O paradigma da revolução entra, mas ele não pode ocupar tudo. Ele tem que azeitar a militância, azeitar a crença. Né? Mas a revolução diz que você tem que fazer sacrifício agora para se beneficiar mais na frente. Não, tira-se isso e coloca. Não, o benefício tem que ser já. Então, entra essa coisa do sindicalismo. De maneira que o Lula não pode ser social-democrata, mas ele pode dizer que apoia certas medidas nesse sentido. Ele não pode ser um revolucionarista, mas ele não tem como descartar os revolucionaristas que estão dentro do PT. Ele crê na redenção de massas, dos pobres, dos oprimidos, etc. E isso é o seu discurso esperançoso permanentemente, né? E aí determinadas fatias, desde a criação do PT, da Igreja Católica e de outras igrejas, que dão sustentação a esse Lula. Então, esse Lula é esse tipo de personagem, é um tipo de personagem que carrega com ele tudo isso e vai exercer uma liderança num determinado contexto, um contexto em que a economia brasileira tinha que encontrar o seu rumo. Esse rumo foi dado pelo Fernando Henrique, que é a inserção do Brasil na globalização, determinadas reformas internas. Então, o Lula seguiu até um determinado ponto, depois bloqueou isso daí e se colocou como o antagonista ao que o Fernando Henrique fez. Então, se o Lula imaginou que a herança
fernandista era uma herança maldita, e se ele ganhar as próximas eleições depois do Bolsonaro, aí ele vai ver o que é uma herança maldita, né? Ou seja, aquilo do Lula dizer que o PSDB foi uma herança maldita, que o período Cardoso foi uma herança maldita, foi um extraordinário erro político e muito nefasto à história do país nos últimos anos. Então, esse Lula, esse personagem dessa esquerda principal, mais protagonista no Brasil, ele é isso, ele é esse amálgama, ele é esse mosaico que em determinado momento predomina uma coisa, em outro momento predomina outra, e assim, indefinidamente. Professor, talvez o Lula realize bem, assim como outros, né? De outra maneira, essa ideia de que o Brasil não é, de fato, para amadores, na medida em que a história aqui, especialmente a política aqui, não é uma coisa lisa, onde todas as identidades estão prontas. Na verdade, o Brasil é uma história impura, né? Se a gente for tomar determinados conceitos do ponto de vista da teoria, aqui é tudo traduzido, e essas traduções são sempre infiéis. É uma maneira de ser fiel sendo infiel, né? Professor, da esquerda, essa aproximação com ditaduras, que o senhor deu em outras entrevistas, um outro papel também na esquerda do Brasil, que é a questão do mito, né? Muito se fala que o mito, né, como os seus próprios militantes chamam, foi criado a partir do Bolsonaro, mas não parece ser bem assim. Ele cria seus mitos, como Lula é mitificado dentro da esquerda. Essa questão de personagem, ao invés de discutir políticas, não é prejudicial demais para o país? A esquerda também não precisava rever essa questão para tentar avançar um pouco mais no debate, ao invés de ficar pensando apenas no personagem? Olha, Neto, você colocou uma questão muito importante, né? E se nós compararmos com o debate eleitoral que está tendo no Chile, por exemplo, agora, nós acompanhando os jornais de lá, as entrevistas, os temas que são debatidos, você percebe que ali a esquerda chilena discute muito mais conteúdos, programas, segmentadamente ou no seu conjunto, com muito mais profundidade. Aqui no Brasil, a liderança maior, que é a do Lula, se por um lado resolve o problema do PT e de algumas esquerdas que podem se coligar, agora já estão falando de uma grande federação, né? O PT, PSB, PV, PSOL, está todo mundo dentro dessa federação. Quer dizer, o Lula é essa a grande referência, né? E resolve o problema eleitoral de todo mundo, porque você faz a campanha junto com o Lula e tal, e recebe voto, e elege deputado, e elege senador, e elege governador, e assim por diante. Então, é aquilo que eu acho assim, a renovação da esquerda brasileira é muito difícil, especialmente a partir do PT, porque o Lula aprisiona todo mundo. Então, nós vivemos cerceados pela liderança do Lula, né? E algum projeto vai avançar, tudo vai depender de que articulação se fizer com o Lula. Então, e é o Lula, não é uma corrente, não é uma ideia, não é um projeto, não é nada disso. Então, essa é uma feição peronista do lulismo, né? Não que o lulismo seja um peronismo, né? É uma feição que, do ponto de vista político, é muito negativa para que a esquerda brasileira
discuta problemas profundos e ajude a educar a sociedade brasileira no contexto dessa discussão. Porque nós sabemos que essa sociedade é uma sociedade, digamos, que rejeita a política, que não é afeita a fazer essas discussões. Isso é muito negativo, de toda maneira é negativo. Então, o aprisionamento que o Lula faz ao PT e à esquerda resolve o problema eleitoral, mas posterga, né, de maneira infeliz, né, a possibilidade da sociedade brasileira avançar do ponto de vista da democracia, da cultura política democrática, da ideia de que a democracia não se resolve com medidas simples. A democracia é uma coisa complicada, é complexa, e as pessoas muitas vezes não entendem esse tempo e essa complexidade da democracia. Preferem sempre, nós queremos alguém que decida, alguém que defina, alguém que resolva. Isso é negativo para a democracia. Bom, tô falando que a hora passa aqui, não passa, a hora que voa, né? São 8h03. Vai eu de novo, professor. Tem que interromper essa conversa boa, na verdade é uma aula, né, virtual. E é claro que a gente aproveita esse momento e tenta sugar o máximo de informação possível e tenta, quem sabe, talvez levar algumas demandas, até mesmo algum conhecimento nosso também para o seu dia a dia, mas sobretudo para que os ouvintes possam também ter aí essa base, essa coisa aí, e começar a formar uma opinião mais sólida. Então eu vou pedir licença aos senhores rapidamente e prometo ser rápido também no intervalo para que a gente volte aí para concluir essa conversa. Vamos falar sobre eleições presidenciais no Chile e no Brasil, e aí vai ficar bom também o próximo bloco, e eu convido a você que está nos acompanhando para continuar. Já voltamos no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, de Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e ainda de Unicred Norte Lagos.